seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Hoje nós iremos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos estudar a lição número 5 e o tema da lição de hoje é: que inimigo orgulhoso? É uma afirmação. Que inimigo orgulhoso? O que será que nós vamos aprender hoje? O nosso versículo está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, e diz o seguinte: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Esse é o nosso versículo-chave da aula de hoje. Com essa aulinha de hoje, nós devemos aprender 3 coisas principais. A primeira é que o orgulho de Amã teve sérias consequências. Então, nós vamos dar continuidade à história de Esther. Vocês conheceram Amã na história da semana passada. Hoje nós vamos ver que o orgulho de Amã teve sérias consequências. A segunda coisa que a gente deve aprender é sentir aversão por atitudes orgulhosas. O que é aversão? É o seu contrário daquilo. Você não vai concordar com uma atitude orgulhosa, mas você vai discordar dessa atitude. Esse é o certo. E por fim, nós devemos conseguir identificar as próprias atitudes, as nossas próprias atitudes de orgulho do dia a dia. Você vai começar a refletir agora se você tem sido uma pessoa orgulhosa, se você conhece alguma pessoa orgulhosa, tá bom? Então esses são os nossos 3 objetivos da nossa aula de hoje. Agora nós vamos fazer a nossa oração, antes da nossa historinha, e posteriormente nós vamos continuar, tá bom? Então, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus, porque estamos aqui reunidos para aprender mais do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, durante a nossa aula. Que o Senhor possa estar, Pai, abrindo nossa mente, nosso coração, que a gente possa, Deus, estar aprendendo, entendendo tudo o que o Senhor quer para nós, através da vida desses personagens que foram tão importantes na história. Te peço que você esteja conosco durante toda essa aulinha de agora e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Então, vocês lembram que na semana passada nós vimos que os judeus estavam passando por uma situação de grande perigo? E Mordecai foi até Esther e pediu para que Esther tomasse alguma atitude, né? Para que Esther fizesse alguma coisa. E Esther decidiu que iria ajudar o seu povo e pediu para que Mordecai dissesse ao povo que eles orassem e jejuassem durante o período de 3 dias, né? Esther tomou aquela atitude corajosa e desafiadora. E aí, então, o que aconteceu depois? Nós vamos ver isso agora. Passaram-se, então, os 3 dias de jejum e oração que Esther havia pedido. Esther estava lá no palácio e foi até a sala do rei. Chegando lá, o rei estava sentado no seu tronão, lá na sala dele. E Esther foi se aproximando. E ela chegou bem em frente ao rei. E sabe o que aconteceu? O rei estendeu o cetro de ouro dele para Esther. E ela pôde tocar a ponta do cetro.
Ufa, ainda bem, né? Porque vocês lembram que quem chegasse à presença do rei sem ser chamado ia ser mandado para morrer? Mas o rei foi muito bonzinho com Esther e ele deu a permissão a ela. Então Esther chegou lá e ele estendeu o cetro dele como uma forma de autorizar Esther a estar ali naquele momento, porque ela não tinha sido chamada. Então Esther deve ter ficado muito tranquila naquele momento, né? Ufa, ela não iria morrer. E aí, o rei perguntou a Esther o que ela queria, por que ela tinha ido até ele. E ele disse para ele que ela poderia fazer qualquer pedido que ela quisesse, poderia pedir qualquer coisa que ele iria conceder. O rei estava muito apaixonado por Esther. Então ele falou para ela assim: você pode me pedir qualquer coisa, inclusive a metade desse reino. Imaginem, Esther poderia pedir qualquer coisa. O que vocês pediriam, será, no lugar de Esther? Imaginem aí, o rei deu para ela a oportunidade de ela pedir o que ela quisesse. E vocês acham que Esther mudou o plano? Já pensou? Esther chegou lá assim: poxa, eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Será que ela continuou com o plano dela ou ela pediu alguma coisa para ela? Não, Esther não pensou só nela, ela não teve esse pensamento egoísta. E aí ela falou para o rei que o pedido dela naquele momento era convidá-lo para um banquete que ela havia preparado. Então ela falou: rei, eu gostaria que você e Amã fossem participar comigo de uma mesa, de um banquete que eu preparei. E esse era o pedido dela naquele momento, porque Esther tinha um plano, né? E isso fazia parte do plano dela. E agora vamos ver o que aconteceu depois. Então, qual é o plano de Esther, né? E aí chegou, né, o dia lá do banquete. Amã aceitou o convite, né, juntamente com o rei. Então eles foram, comeram lá, né, conversaram. E estavam todos reunidos num banquete. E o rei perguntou a Esther qual era o pedido dela. Continuou insistindo: qual é o seu pedido? E Esther falou que o pedido dela era que eles voltassem no outro dia para um banquete novamente. Então Esther sabia que Deus tinha um controle de todas as coisas e que Deus ia mostrar o momento certo para que ela fizesse aquele pedido tão importante que era pedir pelo seu povo, né? Então Esther falou: rei, eu só quero que você e Amã voltem amanhã novamente para que a gente participe de outro banquete. E assim eles se despediram e tal, e Amã foi para casa, né? Foi lá se encontrar com a esposa dele. Ele saiu lá da sala do jantar todo se achando orgulhoso porque ele tinha sido convidado para estar junto com a rainha e o rei. Apenas ele, não tinha mais ninguém. Então ele se sentia super importante. Por isso, mal sabia ele, né, o que estava por vir, né? E aí, durante esse percurso que ele estava indo para casa dele, ele encontrou, sabe com quem? Mordecai. E aconteceu que Mordecai novamente se recusou a se prostrar diante de Amã. Isso deixou Amã super irritado. Ele estava todo contente porque tinha sido convidado para o banquete e depois dessa situação ele ficou muito irritado. E ele chegou na casa dele assim, irritado, contou para a família dele, para os amigos dele que a noite dele estava muito boa. Aí ele encontrou Mordecai não se curvou diante dele e isso estragou a noite dele. Então, né, Amã então contou essa história lá para a esposa, para os amigos, que ele havia sido convidado, todo orgulhoso, mas que tinha acontecido essa questão durante o caminho com Mordecai. E a família e os amigos dele, ao invés de dizer para ele não ligar para isso, então sabe o que eles fizeram? Falaram para ele: você tem que fazer alguma coisa com isso. Deram uma ideia para Amã, para que ele construísse uma forca e mandassem enforcar Mordecai por causa da situação, porque ele estava muito furioso com Mordecai. Ele já tinha passado por uma situação dessa e essa outra situação deixou ele muito, muito irritado. Então, o conselho da família dele foi esse: constrói uma forca. Já pensou? Olha o que Amã está tramando contra Mordecai. Mas nessa mesma noite do banquete, o rei perdeu o sono de madrugada. Tava dormindo lá e acordou e não conseguia mais dormir. E sabe o que ele fez? Não, ele não contou carneirinho.
ele pediu para que um de seus funcionários lá do palácio pegasse aquele livro das histórias do palácio que continham as histórias mais importantes, os acontecimentos mais importantes do reino, e ele queria ouvir aquelas histórias para ver se ele conseguia dormir. E aí o funcionário dele lá do palácio, o súdito, começou a fazer a leitura justamente na parte que havia sido escrita, onde contava aquela situação onde Mordecai viu aqueles guardas que estavam tramando contra o rei, aqueles funcionários dele lá do palácio. Vocês lembram que eu contei pra vocês? Acho que umas 2 aulas atrás, nós vimos que essas pessoas do castelo estavam tramando contra o rei. E Mordecai ouviu aquilo e foi avisar o rei. Então, por causa de Mordecai, o rei sobreviveu. Ele não foi morto, porque estavam tramando contra ele. E aí essa história estava toda escrita lá, porque tinha sido uma história muito importante. E tudo que acontecia assim, eles registravam nesse livro de histórias. E aí o súdito lá começou a ler para o rei essa história de que esse rapaz, esse homem chamado Mordecai, havia avisado a rainha Esther. E por isso foi possível impedir com que acontecesse alguma coisa muito ruim com o rei. E aí o rei perguntou pro súdito se esse moço, se esse homem, Mordecai, havia recebido alguma recompensa por esse ato dele, porque foi um ato muito importante, salvou a vida do rei, né? E aí o súdito respondeu: não, senhor, ele não teve nenhuma recompensa. E aí, o que será que o rei vai fazer? Vamos lá, vamos já descobrir. E naquele mesmo momento que o rei estava conversando com seu súdito, Amã vinha entrando lá no palácio. E aí o rei perguntou para Amã, assim, porque Amã era de confiança do rei: Amã, o que você faria se você tivesse que fazer uma homenagem para uma pessoa que lhe agrada muito? Amã, se achava que o rei queria homenageá-lo, aí ele achava que era para ele. E aí ele falou pro rei, ele pensou, né, essa pessoa só pode ser eu. Então ele pensou numa homenagem que ele gostaria. E ele disse pro rei: eu acho que a pessoa deveria vestir um manto do rei e andar no cavalo do rei. Olha a audácia dele, né? Com um dos homens importantes puxando o cavalo e dizendo assim: assim se faz a quem o rei quer honrar. Então, imagina que Amã caprichou na homenagem, vestir a roupa do rei, montar o cavalo do rei e sair desfilando lá pelas ruas, né, do reino. Imagina. Então Amã, pensando nele, acabou fazendo dando uma ideia super mirabolante assim pro rei. E o rei gostou dessa ideia. Ele caprichou na homenagem, mas ele nem imaginava o que aconteceria, né, lá na frente. Vamos já ver o que vai acontecer. Então, o rei mandou Amã fazer tudo isso que ele tinha dito, que ele achava que era para ele, para Mordecai. E aí, imagina como que Amã não ficou. Ele achando que ia receber uma mega homenagem. Aí o rei pegou e falou: pois Amã, faça tudo isso aí, gostei da sua ideia, faça tudo isso aí com um homem chamado Mordecai. Eu quero homenageá-lo. Imagina, né, como que Amã não ficou. E aí vocês veem que o próprio Amã iria sair puxando o cavalo, que ele falou, né, que uma pessoa gritando: assim se faz a quem o rei quer honrar. E ele iria fazer isso com o pior inimigo dele, com a pessoa que ele estava planejando matar. Imagina, olha como Deus é. Deus inverteu toda a situação. Deus honrou Mordecai e colocou Amã, que era orgulhoso, numa situação de humilhação. Colocou Amã lá embaixo para ele ver que as coisas não são do jeito que ele imagina e que não é ele que manda nas coisas. E imagina, hein? Amã se sentiu super humilhado por causa disso, né? Porque ele estava se achando o topzão, porque ele era o mais importante aqui naquele reino. Depois de passar toda essa vergonha, toda essa humilhação lá, né, nesse desfile, Mordecai voltou para casa triste, cabisbaixo. Chegou lá com a família dele, lá com a esposa e com os amigos, contando, né, o que tinha acontecido. E eles também ficaram super irritados com a situação, não acharam nada legal. E estavam conversando quando os guardas chegaram para buscar o Amã para aquele outro banquete. Lembra que Esther tinha pedido que houvesse um outro encontro, um outro banquete no outro dia? E aí eles chegaram e levaram Amã para estar na presença do rei e da rainha nesse banquete. E aí, durante o banquete, né, o rei novamente perguntou para Esther: Esther, qual é o seu pedido?
E Esther percebeu que havia chegado o momento de falar, né? Depois de tudo isso, ela sentiu que era o momento que ela tinha que falar, porque o rei já estava perguntando. E aí vamos ver agora o que Esther respondeu ao rei? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Esther, no capítulo 7, nos versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Ela respondeu: Se eu puder me valer da bondade do rei e for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. E aí o rei perguntou para Esther: quem foi que teve essa ideia? E aí Esther respondeu: o nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem mau. Então Esther criou a coragem e falou aquilo na frente de Amã. O rei ficou furioso, saiu para o jardim, saiu lá do local que eles estavam. E Amã ficou muito nervoso, pedindo para que Esther ajudasse ele. E ele estava tão desesperado que ele se jogou no sofá em que a rainha estava sentada. E o rei, quando viu aquilo, ficou mais bravo ainda. Então Amã entrou em desespero, porque, imagina, né? Ele estava tramando contra o povo que era a família da própria rainha. Amã estava numa situação que ele não tinha, que ele podia mais fazer. E para piorar a situação dele, um dos outros guardas chegou e falou naquele momento para o rei: Majestade, Amã construiu uma forca no quintal dele para enforcar Mordecai, aquele que salvou o rei de ser assassinado. Imagina como que a situação estava feia para Amã. Ele não tinha o que fazer. E depois de tudo isso, o rei estava tão chateado e ele deu a ordem: enforquem Amã nela. Amã iria ser enforcado na própria forca, no caso na forca que ele construiu para que Mordecai morresse. Então, essa foi a ordem do rei. Imagina, Amã foi tão orgulhoso que pagou com a própria vida o mal que ele tinha planejado para Mordecai. Mas não parou por aí. O rei também deu direito a Mordecai para que ele fizesse uma nova lei, permitindo que os judeus fossem salvos daquele plano tão cruel e tão ruim. E Deus estava no controle de toda essa situação. Então, Amã foi mandado para aquela forca lá do quintal dele, que ele havia feito para matar Mordecai. E Mordecai pôde fazer uma nova lei que salvava todos os judeus, né, de morrerem. Então, esse era um plano de Deus desde o início, né? E Esther foi usada nesse plano de Deus. E aí Mordecai já havia salvo o rei, né, de assassinato. O rei já tinha um apreço por ele e ele passou a ficar ali no lugar de Amã, digamos assim, como uma pessoa muito importante no castelo, porque o rei tinha confiança nele, o rei confiava nele, porque ele havia, né, salvado a vida dele e também estava por trás de tudo aquilo, né? Sempre ali orientando Esther, pedindo para que Esther fizesse alguma coisa, né? Mordecai também foi usado. E aí, no final foi feita uma grande festa para comemorar esse livramento que Deus deu ao povo judeu. Imagina, eles foram livres de uma forma tão maravilhosa, eles estavam condenados a morrer ali, simplesmente por serem judeus e por causa de um homem orgulhoso que queria que as coisas fossem do jeito dele e que queria ser adorado. Né? Então, por causa de uma pessoa, e Deus foi misericordioso com aquele povo e salvou aquele povo. E eles comemoraram isso, e essa festa é comemorada até hoje pelos judeus e é chamada de Purim. Então, ainda é motivo de comemoração para os judeus esse livramento que Deus deu para eles naquela época. Que bom, né? Que nossa história de hoje teve um fim bom, um fim maravilhoso, um fim onde nós vemos o agir de Deus na vida daquele povo. E com tudo isso nós aprendemos que Deus não se agrada do orgulho, mas sim da humildade. Deus se agrada do coração humilde. Vamos repetir nosso versículo de hoje? Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Né? Está lá em 1 Pedro 5:5.
Então, nós devemos ser humildes. Por isso, a gente não deve querer ser melhor do que o outro, querer ter uma roupa melhor do que o outro só para aparecer, querer saber mais do que o outro para dizer que sabe. Entende? Isso são atitudes orgulhosas. Você querer ter o brinquedo mais bonito, o melhor brinquedo, e diminuir o outro por ele não ter o brinquedo que você tem. Tudo isso é orgulho e isso não pode acontecer porque isso é pecado e desagrada a Deus. Nós temos que ter um coração humilde, um coração como o de Mordecai, né? Que foi ali, foi pedir ajuda, que foi sincero. Então nós temos que ter essa humildade e não ser orgulhoso, porque olha o fim de Amã. Amã foi orgulhoso e teve um fim muito cruel, muito ruim, né? Por quê? Porque ele não agradou o coração de Deus. Ele foi orgulhoso e ele errou. Ele quis matar as outras pessoas, né? Então a gente tem que saber que a gente não pode colocar as pessoas como querer humilhar as outras pessoas. A gente tem que colocar as outras pessoas pra cima. A gente tem que ajudar o coleguinha. Se você sabe mais aquela matéria, você não tem que dizer, você não sabe, você é burro. Não, você tem que perguntar pro seu coleguinha se ele quer ajuda. Se você sabe, você pode dividir seu conhecimento. Isso não é legal? Você divide com quem às vezes não tenha tanto conhecimento assim. E o seu coleguinha pode saber alguma outra coisa melhor do que você e ele também pode te ajudar, tá bom? Então a gente tem que ter sempre essa troca. Nós somos todos iguais. Ninguém tem que se achar melhor do que o outro e colocar o outro mais para baixo como se fosse pior ou menor. Isso não existe, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Essa foi a nossa lição que nós aprendemos, que nós devemos ser humildes. E se nós estivermos tendo comportamentos de orgulho, nós devemos pedir para que Deus nos ajude com isso, né? Porque Deus nos ajuda se a gente pedir. Então vamos orar agora, agradecendo pela nossa historinha. Fechem os olhinhos de vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, muito obrigada pela historinha de hoje. Pai, muito obrigada porque a cada dia o Senhor sempre está nos ensinando, Deus. Te peço que o Senhor esteja nos ajudando a cada dia, Pai, a não ter um coração orgulhoso, mas a sermos humildes diante do Senhor. Que nós possamos ser também exemplos para as outras crianças quanto à nossa humildade, Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos crianças também obedientes, que compartilham os brinquedos, que ajudam o coleguinha nas dificuldades deles. Nos ajuda, Deus, a colocar sempre em prática tudo isso que nós aprendemos, Pai. Te peço que o Senhor esteja com cada criança agora na sua casa, onde estiverem. Que o Senhor esteja abençoando seu lar, sua família, tudo o que eles estiverem fazendo, Pai. Esteja com eles, protegendo, livrando de todo o mal. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente juntos, aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Tchau!